Sou João Carola, sou artista gráfico, trabalho principalmente em banda desenhada e ilustração. Eu depois fragmento o desenho em todas as atividades que faço, tanto o desenho de murais como depois o desenho em reprodução, que é a ilustração e a banda desenhada. Depois a narrativa também é outra coisa que define muito o meu trabalho. Portanto, eu trabalho principalmente sobre histórias, sobre narrativas. Mesmo quando faço peças que são desenhos únicos, o que é suposto é que se olhe para aquela peça como um espaço em que há um antes na história e há um depois. Ou então estou-te a dar o antes, o durante e o depois quando faço desenhos em sequência, como na banda desenhada. A principal influência assim, artística grande, se calhar, é o Magritte, pintor surrealista Magritte. O gajo é assim muito poético, imagens absurdas, o surrealismo também acho que entra muito no meu trabalho. Essa parte de história surrealista e de narrativa surrealista foi principalmente o Magritte que me influenciou. Mas depois, dentro da ilustração e da banda desenhada, comecei a ganhar outras influências. O João Fazenda, em termos de desenho, de marca. O Simón Prades, que é um ilustrador espanhol de Barcelona. Depois o Daniel Lima, que foi um professor meu no Arco. Tornou-se um grande amigo, dou aulas hoje com ele. E foi assim uma grande influência em todo o meu trabalho. Pensar conceptualmente ilustração e banda desenhada, pensar as regras e como destruir as regras completamente, o que é que significa fazer ilustração e fazer desenho para a reprodução, não é? Para os meios de reprodução. E depois o trabalho dele, que é assim mega passado da cabeça. Também foi uma grande influência, muito gráfico. Também a Amanda Baeza é uma artista muito importante para mim, que acho que o que ela fez e como ela pensou a página de banda desenhada e o que é que pode ser uma página de banda desenhada, desfragmentando completamente as regras da banda desenhada, foi assim um abre-olhos para mim. Se calhar assim a maior influência é o meu pai. O meu pai sempre fomentou muito o meu lado artístico. Mas quando era pequeno ele deixava-me assim inventar histórias durante horas, coisas absolutamente parvas que andávamos na rua de mão dada e eu punha-me a falar e a inventar histórias como se fossem verdade, estás a ver? E acho que isso fomentou muito esse lado de criar histórias narrativas, acho que foi muita influência dele. E depois, os meus pais sempre me apoiaram no meu percurso artístico todo, desde me deixarem ir para Arroio, apesar de terem medo que eu me perdesse um bocado, e depois de me deixarem vir para as Caldas da Rainha, que eu estudei aqui na ESAD das Caldas. Também tenho sorte de ter aqui uma ligação às Caldas, por isso os meus pais foram assim uma grande influência. Tanto que tudo o que eu faço, há sempre um número que vai para o espólio deles. Todos os livros, todas as ilustrações, serigrafias, tudo. Há sempre... O número 1 é sempre para os papás. E depois aqui nas Caldas da Rainha, encontrei assim um par de pessoas que foram muito importantes para mim, tipo a Teresa Amaral, que foi a minha professora de ilustração e que me guiou muito pelo início do meu trabalho, e se calhar principalmente o Uivo, Gonçalo Fialho, que é um designer, ilustrador e artista urbano, que criou um evento que era a Implosão aqui nas Caldas da Rainha, e eu basicamente colei-me atrás dele para fazer coisas, por isso acho que o Gonçalo é uma das principais influências, sim. A cerveja está... Não está lá desde manhã porque não pode ser. Quer dizer, depende, se ainda tiver acordado a noite anterior, está lá de manhã. Raramente faço uma refeiçãozinha sem uma cervejinha.
Mas depois, dentro do trabalho, eu acho que há aquela pausa para ir beber uma cervejinha, que é muito importante, mas depois também há aqueles dias em que a coisa não está a fluir, está presa. Epá, e apetece-me pegar numa lata, ouvir o crack e beber enquanto trabalho, assim, uma boa cerveja. Faz parte de ter assim um clima mais descontraído enquanto trabalho. Que é o que eu procuro quando trabalho, é estar o mais descontraído e sem pressão possível, então uma geladinha acho que ajuda no processo. Pá, felizmente tenho uma vida que é toda baseada em arte. Não são todos os segundos do meu dia virados para o meu trabalho pessoal. Isso é um bocado o objetivo final, é estar sempre a trabalhar para o trabalho autoral. Neste momento dou aulas, sou assistente de artistas, mas tenho essa sorte de todos os side hustles, entre aspas, que eu tenho, têm a ver com arte e até alimentam muito a minha vida artística. Tipo, trabalho com uma artista que é a Irene Buarque, que me ajuda imenso no trabalho de cor. Trabalho com um artista que é o Nuno Saraiva, onde percebo o que é ter um trabalho de 24 horas por dia, às vezes, de ilustração e o quão cansativo e desgastante isso pode ser. Pá, mas eu, felizmente, tinha quase que esse objetivo de chegar aos 30 anos e só viver de coisas relacionadas com a arte. E fiz 30 anos há 2 semanas e pá, e pronto, e é isso que eu faço. Tudo tem a ver com desenho, tudo tem a ver com ilustração, com banda desenhada, pá, por isso a vida é boa, assim a vida é boa. O meu conselho é muito simples, que é um bocadinho melhor do que ontem, um bocadinho pior do que amanhã. Acho que é uma progressão estável e descontraída, sem grande pressão. Acho que é uma boa maneira de trabalhar e de ver tudo, de ver a vida, sinceramente. Parece, eu estou a tentar pôr a marca mais. Malaica?